Olá, gente, estamos aqui para mais um episódio, o terceiro e último dessa minissérie. Na verdade, uma fala dentro da série Revolucionando a Matrix. Se você chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cris Lira e você pode acompanhar os outros 2 episódios no canal da Comunidade Viva. No filme Matrix, nós temos ali, além do personagem principal Neo, outros homens e mulheres que se unem para salvar a humanidade da dominação das máquinas. Eles dão a sua vida, alguns chegam a morrer por essa causa. São verdadeiros heróis nessa história. No final da Idade Média, especialmente no dia 31 de outubro de 1517, culminou ali uma grande revolução, onde nós tivemos também vários personagens, além do Martinho Lutero, que é considerado o personagem principal, outros também heróis dessa história. Muitos que não são conhecidos, muitas vezes nem são mencionados, mas que tiveram um papel importante também, fundamental nessa revolução. Temos o Zwingli, temos Calvino, já mencionei outros aqui que vieram até antes, mas que lutaram por essa mesma causa, como John Wycliffe, John Hus, que chegou a ser condenado e morto na fogueira porque não abriu mão dos princípios, dos valores que defendiam. É interessante que lá em Genebra, na Suíça, tem um memorial onde ergueram ali várias estátuas em referência, em memória de muitos desses reformadores. Eles realmente foram heróis em seu tempo. É interessante que a Bíblia tem um capítulo, em Hebreus 11, dedicado a esses chamados heróis da fé. E aqui é mencionado vários homens e mulheres, personagens bíblicos que são até bem conhecidos na história. E a expressão que é bastante repetida aqui é pela fé, porque foi exatamente pela fé que essas pessoas conseguiram fazer diferença em sua geração. E vai trazendo o nome de algumas dessas pessoas e uma pequena sinopse, um resumo ali da sua vida e de como a fé agiu, deu esse impulso para fazer diferença ali em seu tempo. E há uma crescente, vários personagens vão sendo citados, assim como um resumo da sua história. E quando chega no verso 32, parece que não haveria espaço para mencionar tantos heróis de Deus na história. E aqui a gente vê então o texto dizendo dessa forma: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefter, Davi, Samuel e profetas. Então vão sendo mencionados aí heróis da fé de uma forma aleatória. E aí, de repente, ele diz: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E saltando aqui um pouquinho para o 37, diz: apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E numa máxima aqui, ele vai dizer no verso 38, o mundo não era digno deles. Em outra versão, o mundo não era digno que pisasse os pés. E o que a gente vê de tudo isso é que quando a gente começa a analisar essas histórias desses homens e mulheres de Deus, a gente vai perceber que essas pessoas eram pessoas comuns, pessoas como eu e você. E iremos concluir assim como Tiago conclui no final da sua carta, em que mencionando ali um grande mito que era o Elias. Não houve homem como Elias, depois de Jesus, foi um homem que conseguiu fazer mais feitos, sendo usado por Deus ali, fez coisas extraordinárias, milagres incríveis. E aí Tiago vai dizer: Elias foi humano como cada um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos, em outras palavras, sujeito às mesmas fraquezas. Não sei se você conhece o monomito ou a chamada A Jornada do Herói. O antropólogo Joseph Campbell,
ele estudando aí mitos clássicos de várias culturas, entre outros estudos, ele traz aí um material que acabou se tornando um conteúdo de cabeceira para cineastas, roteiristas, diretores de filmes, especialmente filmes de heróis. Então, seja Marvel, DC, Disney, a própria saga do Star Wars e mesmo a trilogia Matrix, eles confessam terem usado esse esquema da jornada do herói, uma jornada cíclica. E na jornada do herói, inicia o herói aí em seu mundo comum e logo ele recebe então um chamado, um desafio, um chamado para uma missão. E aí vem, na outra etapa, o processo da recusa, da resistência, por não se sentir capaz, por medo. E surge aí então uma espécie de mentor, um discipulador que vai acompanhar, que vai ajudar o herói aí nesse processo. E é quando ele passa por um portal. E ao passar por esse portal, ele rompe então com o mundo comum. E ele vai passar agora para um mundo especial, um mundo da fantasia, um mundo sobrenatural. E em seguida, esse herói vai passar então por várias provas, vai passar por várias batalhas, lutas e com muita dificuldade ele vence todas elas. E aí quando ele recebe uma recompensa que está interligado aí a uma questão de poderes. E ele vai se preparar então, a partir daí, para a grande batalha, a maior batalha da sua vida, onde ele vai enfrentar o seu maior inimigo. Eu gosto muito de uma fala do Raphael Menggowski, que ele compara a Igreja de Cristo com uma escola de heróis. E ele diz que esses heróis, pessoas comuns, são usados por Deus, eles recebem superpoderes, que seriam os dons espirituais, para fazer a diferença nesse mundo. E eu vejo essa fala muito relacionada e coerente com o que Paulo fala em Efésios 2:10, quando ele fala sobre essa geração, sobre essa nova criação de Deus, criados em Cristo Jesus, esses agentes influenciadores, infiltrados no mundo, realmente fazendo a diferença aí na humanidade, que estão interligados pela fé, pela história aí de vários outros que já viveram, interligados geograficamente com pessoas que estão em outros países, em outros lugares, que nem se conhecem, mas unidos por uma mesma missão. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu vivi uma crise muito grande sobre essa missão de Deus para a minha vida, sobre como servir a Deus. E isso porque eu acreditava em um chamado que eu tinha recebido desde criança de ser missionária. E aí, nessa época, eu passei a conversar com várias pessoas que já estavam assim, um passo à frente em relação a isso, nessa questão ministerial. E sempre que eu tinha uma oportunidade ali, eu batia um papo, tomava um café, ou como se dizia assim antigamente, né? Fazia um gabinete. Entendedores entenderão. E era interessante que eu conversava com essas pessoas, mas eu ainda continuava muito confusa, porque as pessoas não me davam um mapa, não me davam um esquema passo a passo do que eu tinha que fazer. Até que um dia eu assisti uma entrevista em que um líder cristão, que estava vivendo um momento assim de grande destaque ministerial, ele foi perguntado, então, de o que ele tinha feito para chegar naquela posição que ele chegou. E aí ele respondeu o seguinte, ele disse, olha, vocês podem não acreditar, mas eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi me colocar nas mãos de Deus. E Ele me colocou onde Ele quis. Aquilo me deu um estalo e eu consegui entender, então, que o nosso único papel, a nossa única função é se colocar nas mãos de Deus. Se juntar a Deus naquilo que Ele está fazendo. Como o próprio Jesus ilustra em João 15, né, que ele se diz que ele é, então, a videira, ele se coloca ali como uma árvore frutífera e nós somos os ramos, os galhos que temos que estar ligados nele. E quando a gente está ligado nele, a gente dá fruto. E como diz lá, sem mim nada podeis fazer. Jesus falando, então precisamos estar ligados nele. E Paulo, possivelmente, usando essa mesma linha de raciocínio, em Gálatas 5, ele vai trazer, então, duas listas. Uma lista com a chamada obras da carne, onde ele vai mencionar aí características humanas, nossa, comum, como ira, inveja, discórdia. E ele traz, então, uma segunda lista, que é chamada fruto do Espírito. E nessa lista aqui, ele vai falar do amor, da paz, da bondade. E
Essas características é para aqueles que estão ligados então em Deus, que ele vai estar cheio do Espírito Santo e poder gerar esse fruto que o mundo precisa. E para encerrar essa nossa fala, eu separei aqui um texto do discípulo de Jesus, Pedro, apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 2, e é um texto que vai falar tanto da identidade desses agentes do reino de Deus, quanto da sua missão. E então diz o seguinte, 1 Pedro 2,9, diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O meu desejo é que você esteja sempre firme na fé em Cristo e que Deus possa abençoar a sua vida e guardar o seu coração com a paz que excede todo entendimento.